Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje? Faz muito tempo que eu não trago ideias aqui pra vocês, reaproveitando latas de leite. Dessa vez eu trouxe uma que dá pra reaproveitar várias delas. Ainda mais pra quem tem bebê em casa e tem muita lata assim. Então já fica de olho aí no passo a passo e acompanha até o final. Começa deixando seu like pra me ajudar na divulgação e mais pessoas verem essa ideia. Se for novo, já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela pra ver spoilers, novidades e outras coisas que eu não posto aqui no canal. E bora lá comigo para conferir essa ideia. Para fazer essa ideia, eu reaproveitei essas latas de leite maiores de 800 gramas e comecei retirando a tampa e o rótulo delas. O melhor mesmo é usar essas latas que são maiores ao invés daquelas menores de leite em pó, porque senão vai ficar muito fininho. Mais pra frente vocês vão entender o porquê. Eu reaproveitei 12 latas para criar esse móvel, mas na verdade dá para fazer também usando 9 latas. É porque eu achei que iria ficar muito baixo e acabei não testando, mas também dá certo sim. Então você pode usar tanto 9 quanto 12. Depende da altura que você quer que ele fique e aonde você vai colocar ele também. Depois de retirar o rótulo de cada uma delas, ficou assim. E aí eu fui colando a tampa nelas usando cola quente. Eu passei a cola quente nessa bordinha aí da parte de dentro da tampa e encaixei, cola super bem. Depois de colar a tampa, eu passei a cola no fundo da outra lata e colei uma por cima da outra. Então esse fundo aí vai ficar colado bem certinho na tampa, tem um encaixe ali certinho. E aí fui repetindo o mesmo processo, colando a tampa na lata e uma lata em cima da outra, até empilhar 4 latas. Ou como eu disse antes, se você preferir que fique um pouquinho mais baixo e for usar 9 latas, então é só empilhar 3 latas. Aí, se você vai reproduzir essa ideia na sua casa, assiste o passo a passo completo antes de começar a fazer, porque tem dicas muito importantes e o passo a passo vai mudar. Depois de fazer isso, eu fiz mais 2 torres iguais com a mesma quantidade de latas. E as 3 torres de latas ficaram desse jeito. Antes de cobrir elas, eu pintei todas com tinta spray branca, porque senão ia aparecer no fundo do material essa cor das latas e a cor das tampas também. Depois de pintar, eu posicionei uma delas sobre a mesa e para cobrir eu usei essa passadeira emborrachada que você compra por metro e encontra em lojas que vendem utilidades e tecidos. E aí eu posicionei ali, deixando certinho alinhado na parte de baixo da lata e comecei colando com cola quente. Então eu passei um pouquinho de cola quente ali e fui colando aos pouquinhos porque ela seca muito rápido. Geralmente você encontra essa passadeira com cores diferentes e às vezes até com estampas diferentes também. Tem 2 tamanhos, tem uma mais estreita e uma um pouquinho mais larga. E aí eu comprei essa daí que imita como se fosse um mármore, sabe? Eu achei que ficou legal, que era mais ou menos no estilo que eu queria. Mas se eu não tivesse encontrado ela com essa estampa, tivesse uma cor ou uma estampa que eu não gostasse, dava pra pintar também usando a tinta Chalk, a Chalk Paint, né? Ou então com tinta spray. E eu precisei pintar as latas antes, porque essa passadeira tem vários furinhos ali nesses vãozinhos mais baixinhos. Então eu já testei antes em outro material e eu não pintei o objeto embaixo e ficou aparecendo a cor. Mas como essa passadeira era branca, eu já decidi pintar mais ou menos ali com essa mesma cor, que assim não ia ficar aparecendo aquele prateado da lata, sabe? E depois de cobrir toda essa parte com a passadeira, eu percebi que a parte das tampas ficou um calombo, ficou alto, não ficou legal, dava pra ver. E eu decidi refazer. Então eu descolei as latas, retirei as tampas para poder colar sem elas, para ficar mais retinho possível ali. Então eu fui tirando as latas, tirando as tampas
e fui colando uma lata por cima da outra sem essas tampas. Aí o único lugar que eu deixei a tampa colada foi na última lata lá no topo da torre. Então nas 3 torres eu tirei as tampas de baixo e deixei só de cima de cada uma. Se isso não te incomodar, pode colar com as tampas assim como eu ensinei no início do passo a passo também. Mas se você for como eu e estiver incomodada, faz desse jeito sem elas. Se você preferir, ao invés da passadeira para envolver as latas, você pode usar também uma esteira de bambu ou outro material assim que você consiga envolver, que seja grosso também, tanto quanto o bambu ou quanto a passadeira, mas a passadeira dá pra perceber esse calombinho das tampas. Agora, se for o bambu, você consegue colar mesmo com as tampas e elas não vão aparecer, porque como ele é um material mais duro, vai ficar retinho. E essas esteiras geralmente são usadas na praia, mas eu não encontrei na minha cidade, por isso que eu usei a passadeira. E aí, depois de fazer isso, eu pintei com a tinta spray ali aonde ficavam as tampas, porque não tinha pegado a tinta antes. E pra ficar bem firme, essas latas não se soltarem, eu fui colando ali essa fita adesiva mais larga, onde emenda uma lata na outra, porque com a tampa ficava bem coladinho, mas sem elas já não fica tanto. E aí eu fiz isso na emenda de todas as latas. Depois de fazer toda essa mudança para retirar as tampas ali e ficar mais retinho, porque eu sou perfeccionista, chegou a hora de colar tudo de novo. Então eu fui passando a cola ali aos pouquinhos e colando a passadeira. E aí eu já cortei ela com o tamanho certinho para envolver a lata inteira. E como eu disse antes, não esquece que a cola quente seca muito rápido. Então você passa aí, assim como eu tô passando, e já vai passando bem rapidinho para ela não secar, porque senão na hora que você vai colar a passadeira, já secou tudo. Como o tamanho da passadeira não cobre as latas inteiras, eu peguei uma outra tira, um outro pedaço ali e fui emendando ali para colar na parte de cima. Então, eu tentei emendar de modo que os desenhos ali, as linhas, continuassem, para não ficar tão aparente essa emenda. Depois de cobrir essa parte de cima, eu fui cortando o excesso da passadeira. Depois de cobrir as 3 torres de latas, elas ficaram assim. Fica parecendo aquelas colunas gregas, sabe? Tipo da casa do Gustavo Lima e da Havan. Então, e aí pra unir essas 3 colunas, eu usei fita dupla face, daquela mais forte. Então, eu colei 3 pedaços ali, 3 tiras em cada coluna. E depois fui posicionando do melhor jeito ali, a melhor posição pra encaixar uma na outra. E ao invés de usar essa fita, você pode tentar colar também usando a cola quente. Então, eu posicionei ali para encaixar na outra coluna e deixei essa parte da emenda da passadeira ali para cima, para não ficar tão aparente na parte de baixo. Uni as duas, coloquei a fita dos 2 lados ali para unir a terceira. E aí foi só colocar a terceira coluna e apertar para fixar bem. Por último, coloquei um tampo de madeira que eu já ensinei a fazer aqui em outro vídeo. E a minha mesinha ficou assim. Ela fica linda, fica bem delicada e dá pra usar na sala ou no quarto como mesinha lateral
ou até mesmo como mesinha de cabeceira. E esse tampo combinou direitinho, eu vou colocar o link do passo a passo dele aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu ensinei a fazer para outra mesinha super fácil também. Ela fica bem firme porque a base das latas fica pesadinha, mas se você preferir, pode fixar o tampo com essas mesmas fitas dupla face. O que vocês fariam de diferente nessa mesinha? Eu tentei muito procurar aquelas esteiras de bambu para poder cobrir a parte de baixo das latas, mas eu não encontrei, tanto é que eu vou procurar em outra cidade vizinha para ver se eu acho, para criar outras ideias para vocês, porque seria muito melhor do que eu usar esse material da passadeira que eu usei, mas assim, não tinha outro material para colocar no lugar. Também, se eu tivesse diminuído a quantidade de latas, ia ficar com a altura perfeita, mas eu achei que ela ia ficar muito baixa, eu não testei antes, já fui direto com essa quantidade, sabe? Se vocês quiserem também, dá para pintar a passadeira, ainda mais se for numa cor ou uma estampa que vocês não gostam. Então você pode adaptar essa ideia com várias cores, materiais diferentes e usando do princípio, né, usando desde o início aí as latas para fazer essa base. E não fica levinho não, ela fica mais resistente, até porque se você coloca um tampo em cima já fica mais pesado. Você pode optar também por colada para usar fita, cola, enfim, dá para fixar esse tampo de várias formas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de hoje. Eu vou ficando por aqui, um super beijão para vocês e fui, tchau, até a próxima!